Abramos a palavra do Senhor no Evangelho agora segundo Mateus, capítulo 28, a partir do verso 16. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, a partir do verso 16, é uma leitura paralela da primeira que nós ouvimos. E assim nos diz aquela que é infalível, inerrante e autoritativa palavra de Deus. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos tempos. Amém. Que o Senhor aplique, meus irmãos, a sua palavra aos nossos corações. O tema que nós iremos desenvolver nessa noite é a evangelização e o discipulado não é uma opção. A evangelização e o discipulado não é uma opção. O que você pensa, o que vem à sua mente quando você ouve essa palavra discipulado e também evangelização? Normalmente nós pensamos em uma programação da igreja, um evento que a igreja está se preparando para alcançar pessoas que não conhecem a Cristo. Talvez esta seja a imagem mais comum que vem na nossa mente quando nós pensamos em evangelização. Uma programação com hora marcada para começar e também para terminar. Quando nós pensamos em discipulado, nós pensamos muitas vezes em pequenos grupos, em grupos de estudo, no encontro semanal com uma pessoa para poder instruí-la acerca do Evangelho, e normalmente nós pensamos em evangelização e discipulado dessa forma. Mas será que a evangelização e o discipulado é apenas uma programação da igreja? Será que é apenas um encontro no meio da semana? Através da exposição de hoje, meus irmãos, nós iremos ver que a evangelização e o discipulado, ela envolve muito mais do que isso. Que a evangelização e o discipulado, ela faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, da nossa identidade como igreja e como povo do Senhor. A evangelização e o discipulado não é uma opção. Sempre foi, meus irmãos, a vontade de Deus encher a terra com a sua glória. Nós vimos isso a partir do livro de Gênesis, quando ele dá a ordem ao homem e também à mulher para que eles cresçam, para que eles se multipliquem e eles encham a terra com aqueles que são imagem e semelhança de Deus. Então o objetivo de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus é que nós venhamos encher a terra com a sua glória. Esse é o propósito que ele estabeleceu desde a eternidade e está colocando em ação no tempo e no espaço. Esse propósito de Deus, ele permanece também após a queda do homem. Porque nós também ouvimos a respeito da sua aliança graciosa. Ele disse que em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, o propósito, o objetivo do Senhor é encher a terra com a sua glória, revelado na pessoa do seu Filho. O que muitas vezes, meus irmãos, é um problema tanto antigo como atual, é que a nossa vontade muitas vezes está em conflito com a vontade do Senhor. Esse plano que ele estabeleceu desde toda a eternidade, que está sendo desenrolado no tempo, as nossas vontades após a queda estão em conflito com a vontade do Senhor. Nós estamos muitas vezes acomodados e buscando o conforto ao invés daquilo que Deus estabeleceu para nós na sua palavra. A passagem aqui, meus irmãos, que nós acabamos de ouvir,
Ela é o último capítulo do Evangelho de Marcos. Ela é a conclusão de tudo aquilo que Marcos está desenvolvendo dentro do seu Evangelho. E o capítulo de número 28 nos fala acerca da ressurreição de Jesus. Do verso de número 1 ao verso de número 10, nós temos o testemunho verdadeiro das mulheres que viram o Senhor Jesus Cristo ressurreto. E ele vai se contrapor com o falso testemunho dos guardas que foram comprados para mentir. Então, o capítulo 28, nós temos o testemunho da ressurreição. Esse testemunho chega à comunidade dos discípulos. E então eles sobem para a Galileia, porque Jesus disse que iria se encontrar com eles ali. E é exatamente isso que acontece. Nos diz no verso de número 16 que os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus então se aproximou deles e disse essas palavras da grande comissão que nós tanto já conhecemos e vamos agora rememorar. Então Jesus vai dizer aos seus discípulos: Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E este é o primeiro ponto da mensagem dessa noite, meus irmãos. Toda a autoridade de Jesus. Jesus, ele tem todo o controle, todo o domínio e todo o poder. Talvez você pense o seguinte: se Jesus recebeu essa autoridade, quer dizer que antes então ele não tinha autoridade? Essa é uma conclusão que muitas seitas chegam e afirmam, que Jesus não tinha autoridade, mas que agora ele estava recebendo. Mas não é isso que a Bíblia ensina para a gente, porque a Bíblia nos ensina que mesmo antes da ressurreição de Jesus, mesmo antes desse momento, Jesus já tinha controlado os ventos e os mares na tempestade. Jesus já tinha expulsado os demônios. Jesus já tinha curado os enfermos. Jesus já tinha perdoado pecados. Ou seja, ele já tinha todo o poder e autoridade. Mas então por que ele está dizendo todo o poder e autoridade me foi dada aqui nesse momento? Porque agora, meus irmãos, o seu estado é um estado de exaltação. Agora ele vai comissionar os seus discípulos a fazer novos discípulos. Ele está dando a razão pela qual nós vamos em busca de novos discípulos. Ele está dizendo: todo o poder e autoridade me foi dada, tanto nos céus como na terra. Quando nós abrimos a Sagrada Escritura, o primeiro verso que nós lemos, o que está escrito? No princípio, Deus criou os céus e a terra. E o que nós encontramos aqui? Todo o poder e autoridade foi me dado nos céus e na terra. Ou seja, o Cristo ressuscitado, ele tem poder e domínio, seja sobre os anjos, seja sobre os homens, seja sobre toda a terra. O profeta Daniel, ele fez uma profecia acerca disso. E ele disse no capítulo 7, foi-lhe dado o domínio, a glória, o reino, para que todas as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O Senhor Jesus está lançando aqui o fundamento pelo qual nós vamos fazer novos discípulos e viver para a sua glória. Jesus aqui, ele recebe esse poder e essa autoridade de quem? A Sagrada Escritura nos diz que o Pai é quem o exaltou. Em Filipenses capítulo 2 nos diz: e por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Aqui, meus irmãos, Deus o Pai está atendendo a oração do Filho e o exaltando sobre todo o mundo. E a palavra de Deus também nos mostra a extensão do poder de Cristo, que é sobre os céus
e sobre a terra. Aquilo que Abraham Kuyper vai dizer que não há nenhum milímetro quadrado em toda a expansão da criação que Jesus não diga: é meu. No céu e na terra, a autoridade de Jesus é suprema. O salmista, no Salmo de número 2, ele chama os reis da terra, os reis dos povos, a se curvarem ao ungido do Senhor, ao Filho do Deus bendito. E nós vemos aqui o chamado às nações para se renderem a Cristo por causa da sua autoridade. Assim, meus irmãos, quem está falando aqui não é um chefe de Estado, um líder religioso, mas o dono dos céus e da terra, o legítimo herdeiro da criação. Ele tem o direito de estabelecer a sua lei e a sua ordem a quem e como ele quiser. Veja que antes de dar a sua ordem para ir a todas as nações, ele mostra que ele tem o controle e o governo sobre todas as nações. Que ele é quem governa não apenas a matéria criada, mas também os propósitos do coração do homem. A Escritura nos diz que o fazer planos é do homem, fazer propósitos, mas o dirigir dos passos pertence ao Senhor. E quem está no controle de dirigir os passos meu e seu e de cada um de nós é Cristo Jesus. Ele tem poder para nos conduzir no nosso dia a dia. Ele tem poder para esmiuçar o coração mais duro que você já possa ter conhecido. Ele tem poder para transformar a nossa vida, porque Ele tem toda a autoridade para isso. E é por isso que Ele vai estabelecer aqui a sua ordem. Ele vai dizer então, a partir do verso 19, portanto vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Então, o primeiro princípio é que ele tem todo o poder e autoridade, por isso que ele vai dar agora essas ordens. E nós vemos aqui 4 ordens. Quais são elas? Vão, que é o ide, para todas as nações. Quando vocês vão fazer o quê? Fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar todas as coisas que tem ordenado. Então veja que são 4 verbos aqui que nós encontramos. E existe algo aqui muito interessante, que é a estrutura gramatical desses verbos. É que eles estão no particípio subordinado. O que isso quer dizer? É que os verbos eles estão subordinados a um. Ou seja, o verbo principal da oração aqui é fazer discípulos. Por que nós vamos? Para fazer discípulos. Quem nós batizamos? Os discípulos. Quem que nós ensinamos? Os discípulos. Então, o foco principal aqui é na evangelização e também no discipulado, obedecendo a ordem de Cristo, o nosso Senhor. Então, veja que todas essas coisas, meus irmãos, elas andam juntas, como o Senhor a estabeleceu. Quando o Senhor disse para nós ir em busca daquele que ainda não é discípulo, Ele está falando para a gente ser mais intencional na nossa evangelização e também no nosso discipulado. Nós precisamos ir ao invés de esperar. E muitas vezes nós ficamos acomodados, esperando que a pessoa chegue até nós. Mas a palavra de Deus nos instrui aqui para que nós possamos ir em busca daqueles que não conhecem a Cristo e ao seu Evangelho. Ele nos diz para ir e também batizar, inserir essa pessoa na família da aliança como povo de Deus. Jesus estabeleceu aqui a fórmula batismal no tríplice nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso nos ensina, meus irmãos, algo muito precioso. E aqui nós temos um exemplo muito claro na palavra de Deus. Os irmãos se lembram muito bem do chamado do apóstolo Pedro, quando ele estava fazendo o seu trabalho na pesca, e Jesus vem até ele e o chama para o segui-lo, a fim de que ele seja pescador de homens.
E agora aqui ele está comissionando seus discípulos novamente. E esses discípulos, eles precisam crer acerca do verdadeiro Evangelho de Deus. Eles precisam crer acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim que creem, eles são selados com a promessa de Deus através do batismo. E aqui nós precisamos fazer discípulos de Jesus e para Jesus, inserindo aquele que creu no Evangelho na família de Deus através do batismo. E quão maravilhoso é, meus irmãos, nós quando vemos alguém sendo batizado e recebendo o selo da promessa de Deus, enche o nosso coração de alegria. Qual foi a última vez que você acompanhou uma pessoa até o batismo? Que você teve a alegria de compartilhar a redenção e vendo que um novo discípulo está se formando? Isso está sendo cada vez mais difícil da gente experimentar nas nossas igrejas. O que normalmente acontece são membros que normalmente mudam de uma igreja para outra. Mas e a ação evangelística, a preocupação com o perdido, com aquele que ainda não conhece a Cristo e o seu Evangelho? E o que é o Evangelho? Se não dizer que este mundo que nós vivemos é um mundo que está quebrado, é um mundo que está perdido, que não há esperança para a humanidade, a não ser em Cristo, o nosso Salvador. Que Ele na cruz do Calvário padeceu pelos nossos pecados e ao terceiro dia Ele ressuscitou para a nossa redenção. Essa é a mensagem que nós devemos levar para todo mundo. E aqueles que creem, eles recebem o selo da promessa e da aliança de Deus. A Bíblia também nos diz que esses discípulos, eles devem ser continuamente ensinados acerca deste Evangelho. O ensino é parte fundamental para permanecer como povo de Deus. Este é o trabalho de manutenção, crescimento e também santificação. Aquele que não permanece em Cristo é lançado fora. Ele disse que Ele é o ramo e nós somos a videira. Aquele que permanece nele, ele também permanece no discípulo. O que nós encontramos aqui, meus irmãos, é o ABC da igreja. É o anunciar, é o batizar e o congregar. E onde estão essas pessoas que precisam tanto ser alcançadas, discipuladas, evangelizadas? A Bíblia nos diz que elas estão em todos os povos. A resposta é em todos os lugares. Em outro momento, Jesus afirmou que a seara é grande e que os campos estão prontos para a colheita. O problema é que são poucos os ceifeiros. Poucas pessoas que realmente levam a sério a ordem de Jesus, que procuram obedecer a Cristo diariamente. E quando nós olhamos, meus irmãos, para um cenário mundial, existem muitos povos ainda a serem alcançados. O pastor Ronaldo Lindório, pastor presbiteriano missionário, ele destaca que 7.000 povos ainda precisam ser alcançados. Cerca de 3.000 não possuem sequer um cristão. São mais de 1.600 línguas sem um versículo da Bíblia traduzido. E quando nós olhamos para o cenário mundial, existem muitas coisas para serem feitas. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos também um chamado que um missionário presbiteriano do Oriente Médio realizou há um certo tempo. Quando estávamos na reunião do Supremo Concílio, o missionário chegou dando notícias a respeito do campo. E ele disse que a igreja pela qual ele está trabalhando no Oriente Médio está literalmente bombando, porque a igreja verdadeiramente foi bombardeada por extremistas islâmicos. E pela graça de Deus, eles conseguiram retomar o trabalho ali, conseguiram edificar a igreja, só que tem um outro problema. Não tem pessoas que vão até lá. Porque ninguém quer ser bombardeado, ninguém quer ficar exposto ao perigo. E lá ele estava fazendo um clamor para que pessoas pudessem ter o coração aquecido, a fim de alcançar esses povos que necessitam do Evangelho.
Talvez você diga, não, Oriente Médio é muito longe, ficar longe da família é difícil para mim. Mas existe um dado, meus irmãos, aqui no Brasil, que existem mais de 5.500 municípios, aqui no solo brasileiro, e apenas 1.600 deles existem a presença de igrejas presbiterianas. É menos da metade. Ou seja, tem muita coisa para se fazer. Mas quando nós olhamos todos esses dados, a gente fica, nossa, poxa, não parece que está tão ruim assim. Todavia, meus amados, nós devemos nos atentar, primeiramente, para a necessidade do nosso lar. Olhar para a necessidade das nações, dos povos, do nosso país é muito importante para que a gente entenda o chamado do Senhor em vista desses povos também. Mas nós jamais iremos cumprir com a missão do Senhor sem antes cuidar do nosso lar, evangelizar os da nossa casa, pastorear o coração daqueles que estão ao nosso redor. Você e eu somos chamados a fazer discípulos e não qualquer outra coisa. Nós glorificamos a Deus na realização da evangelização e também do discipulado. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o nosso momento de lazer, o nosso trabalho, tudo que nós fazemos é um campo de missões. É ali que nós falamos acerca do Evangelho de Cristo nosso Senhor. Quando alguma coisa está dando errada lá no seu trabalho, saiba que o mundo pelo qual nós vivemos é quebrado mesmo. É uma oportunidade de pregar o Evangelho. Quando um amigo seu, uma amiga te procura relatando um problema familiar, isso acontece aos montes. Oportunidade para evangelizar. Quem aqui não tem problema familiar? Nós mesmos, na nossa casa. Resolver os conflitos familiares com a primícia do Evangelho. É isso, meus amados, que nós precisamos fazer primeiramente, para assim buscar alcançar aqueles que ainda não conhecem o nosso Senhor. E o saber que o mais maravilhoso em tudo isso é que este que tem o poder nos céus e na terra, que nos deu as suas ordens, Ele está conosco durante todos os dias até a consumação dos séculos. Então, no primeiro momento, nós vemos a autoridade de Cristo, no segundo, as ordens de Cristo, e agora nós vemos a presença de Cristo junto com o seu povo. Ele disse: eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E veja que essa não é uma promessa distante. Ele diz: eu estou com vocês. Ele já está conosco, enquanto nós cumprimos a grande comissão. Quem recebeu essa promessa? São aqueles que estão numa relação de aliança com Deus. Os discípulos, os mesmos que receberam a missão. Ou seja, somente os verdadeiros discípulos podem desfrutar da presença, do consolo e do encorajamento de Jesus. Assim como um marido que promete amor, fidelidade e companheirismo para sua esposa e somente para ela, quando se casam, Jesus aqui também ele promete a sua presença real e o seu consolo verdadeiro, mas somente para aqueles que estão em compromisso com Ele, numa relação de aliança, de amor e de fidelidade. Todos desejam ser abençoados e guardados por Deus. Todos desejam serem amparados pelo Senhor. Mas poucos manifestam um compromisso real com o Senhor. Veja, meus irmãos, que a promessa aqui é para os discípulos. É para aqueles que se comprometeram em fazer novos discípulos, para aqueles que estão numa relação de aliança com o Senhor. E que por vezes pode sofrer de incredulidade. Que por vezes podem passar momentos de angústia. Se nós olharmos no verso 16 e 17, eles adoraram, mas alguns duvidaram. E mesmo assim, eles receberam o consolo e o conforto do Senhor.
Sabe o que isso quer dizer para nós, meus irmãos? Que se verdadeiramente estamos numa aliança com o Senhor, mesmo que nós passamos por momentos de dúvida, de angústia, Ele permanece conosco. Porque o nosso desejo é fazer a sua vontade, mesmo que muitas vezes a nossa vontade milita contra a vontade do Senhor. Mas essa consolo e essa esperança é somente para aqueles que creem no Evangelho de Cristo. Por isso que todos aqueles que não colocam a sua esperança completa no Senhor, eles estão sem consolo, sem ânimo, sem vontade de viver, sem um propósito na vida, porque ainda não se renderam a Cristo Jesus, o Salvador. Quem é você aqui nessa noite? Você é como esses discípulos que estavam o adorando e agora recebendo as suas ordens está sendo fortalecido? Você é um dos discípulos que porventura pode estar questionando em seu coração muitas coisas? Ou você é aquele que ainda está distante do Senhor e que precisa crer no Evangelho da redenção, se render à autoridade de Cristo Jesus ressurreto, porque somente Ele pode dar verdadeira vida para você. Somente Cristo pode dar um propósito na sua vida. Somente Cristo pode dar razão para nós vivermos todos os dias da nossa vida e sermos consolados com isso. Este é o Evangelho do nosso Senhor. Deus sabe o que se passa no seu coração e Ele pode mudar e transformar a sua e a minha vida também. Jesus disse: vocês são os meus amigos se fizer aquilo que eu vos ordeno. Amados, a missão só pode ter bom êxito se o Senhor estiver conosco. Ele prometeu isso, ou seja, nós cumprimos a missão com a certeza que teremos sucesso, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Ele prometeu que Ele é o Senhor dos céus e da terra, Ele disse isso claramente, Ele nos deu a ordem, a comissão para ir e prometeu a sua presença com a gente. Ou seja, o sucesso dessa missão é garantido pelo Senhor, no tempo dEle, do jeito dEle, mas Ele vai cumprir com o seu plano e o seu propósito de ser glorificado. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos, para as considerações finais, é que evangelismo e discipulado não são coisas distintas, elas caminham juntos. Fazer evangelização, fazer discipulado, pregar o evangelho, tudo isso está como envolvido na nossa identidade de igreja. Uma igreja que não está ativamente trabalhando com a evangelização, com um discipulado, ela está deixando de ser igreja. Está virando um clube religioso. Está virando um clube social. Então a igreja, ela deixa a sua identidade quando deixa de fazer evangelismo e discipulado. Se você não está fazendo discípulos, você não está sendo discípulo de Jesus. Nós jamais, meus irmãos, vamos concluir essa missão se não estivermos cheios do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse também: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Hoje Cristo está te chamando para ser discípulo dele e anunciar a boa nova de salvação para todas as pessoas à sua volta. Cristo é Senhor e Ele reina sobre o coração dos discípulos e sobre todas as nações. E Ele deseja espalhar a sua glória em todos os povos. Por isso que o Salmo na introdução nos diz: louve-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Porque o Deus, o Pai, entregou o Filho para perdoar o nosso pecado e resolver os nossos problemas e assim ser glorificado através da nossa ação. O resultado da evangelização e o discipulado é a glória de Deus. E a adoração ao Cordeiro, como a Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 5.
Ou seja, meus irmãos, a palavra de Deus nos revela já qual é o final de toda essa missão, de toda a história da redenção. Apocalipse 5, a partir do verso 9, nos diz a visão que João teve na ilha de Patmos. E cantavam um cântico novo e diziam: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os povos que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus, e os constituíste reino de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciões, cujo número era de milhares e de milhares, e de milhões e de milhões, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Amém. O final de toda a história, meus irmãos, de tudo aquilo que nós estamos vivendo aqui, é o Cordeiro sendo louvado e engrandecido pelo seu povo redimido. E que nós estamos nessa missão de Deus, de fazer com que a sua glória e o seu louvor chegue até os confins da terra. Que ela comece primeiramente no seu e no meu lar. Amém?